Aleluia. Boa noite, graça e paz. Como é que todos estão? Hoje é domingo, nosso último domingo do mês de setembro, graças a Deus. E começamos semana que vem, outubro, né? E isso diz muita coisa. Já estamos chegando próximo do Natal e com isso a gente sabe que tem rabanada e muitas visitas. E com isso um ganho de peso, né? Tem gente que vai perder peso, né? Mas no nosso caso a gente vai ganhar bastante. Vamos orar? Senhor, nessa hora nós queremos, no nome de Jesus, bendizer o teu nome, glorificá-lo, agradecê-lo. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de, como irmãos e irmãs, nos reunirmos para adorá-lo, cultuá-lo, render graças, suplicar, pedir. Obrigado, Senhor. Que essa noite seja uma noite em que o seu nome seja engrandecido, que a nossa fé seja edificada, que sejamos constrangidos pelo seu amor, a fim de que venhamos a viver e ser instrumentos do Senhor para aqueles que estão feridos, perdidos, esquecidos, desamparados. Assim nós agradecemos por essa noite, sabendo que é o dia do Senhor, e nesse dia o Senhor também continua sendo o centro de toda a nossa vida. Queridos, Romanos, capítulo de número 10, abram a palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo de número 10. Hoje temos aí a presença ilustre do nosso príncipe B. E Fernanda, né, que depois de um tempinho aí de resguardo, Fernanda tem dormido bem todas as noites. Né, Lucas? Nós louvamos ao Senhor, porque Ele é saudável, está cheio de energia, com fome. Isso é alegria para a nossa congregação como todo. Diz assim, Romanos capítulo 10, verso de 9 a 13. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. E é nesse momento que nós estamos aqui para invocar o nome do Senhor, como congregação. Invocar para clamar por sua presença em nossos corações de forma efetiva e para glorificá-lo por tudo aquilo que Ele já fez. Por tudo aquilo que Ele já fez. E falávamos mais cedo na EBR que, diferentemente de uma percepção antropocêntrica, Deus não nos salvou e nos chamou à sua reunião porque Ele estava carente, porque Ele estava só, mas do contrário, por estar pleno em seu relacionamento entre Pai, Filho e Espírito, nos convidou, nos constrangeu a experimentar o que era a plenitude de uma alegria, de uma comunhão, de um amor que só encontramos nele. E nessa noite é Ele que é celebrado. É por causa dele que estamos aqui. Se nós já tivemos alegrias imensas, como falei hoje, o nascimento da minha filha foi a maior alegria da minha vida. Não se compara à alegria de ter Cristo como centro da minha vida. E é um momento de expressarmos essa adoração a Ele. Adoramos times, adoramos finais de novela, adoramos finais de série, menos God of Thrones. Devemos adorar a Cristo com muito mais empenho, alegria, satisfação, gratidão. Afinal de contas, Ele é tudo que nós temos. Vamos ficar de pé.
Vamos orar e vamos cantar ao Senhor com alegria. Senhor, nós estamos aqui, sim, porque o Senhor nos chamou, porque um dia nós fomos apresentados ao Senhor por alguém que pregou, por alguém que evangelizou, e por isso pudemos invocar o Senhor e o Senhor nos salvou. Agora, Senhor, nós invocamos ao Senhor, porque o Senhor nos salvou, para adorá-lo, para bendizê-lo, para engrandecê-lo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Bendito, pois, seja o nome do Senhor. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo, sejam bem-vindas. Bem-vindo o nosso bebê, que se acostume com o nosso som. Já falei muito com ele, né? Já me conhece, já. Glória ao Senhor, porque Ele vive, nós cremos e temos a certeza que o nosso futuro pertence a Ele. Amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória ao Senhor, bendito é o Senhor. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Lá na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, nós cremos no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está segura no Senhor, nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim vamos cantar? Enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei lá na glória o meu Jesus, que vivo está. Sim, porque Ele vive, posso crer no amanhã, eu creio, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha
pleno amanhã, porque Ele vive. Temor não há mais, eu bem sei que a minha vida se segura nas mãos do meu Jesus, que vivo está. O nosso futuro pertence ao Senhor. Graças ao Senhor. Tudo passará, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Os reinos se abalam, mudam-se reis, repúblicas, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ela é fiel e verdadeira, é a nossa base, é a nossa rocha. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Ó Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, sim, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, totalmente Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Te adora, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adora. Os reinos se abalam todos, os povos se curvam, sim, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, só para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o meu Senhor, meu amado Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adora o Senhor, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
te adora. Glória ao Senhor. Deus bondoso, misericordioso, justo e fiel, glorioso é o Senhor. Feche os seus olhos e faça a sua oração de entrega, de confissão. Faça o seu clamor ao Senhor. Cantamos a Ti, Senhor. Tu és o nosso verdadeiro Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, 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 oh. Tua doce voz, Senhor, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Sim, és fiel em todo o tempo. Ele é bom, Ele é bom. Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei, eu cantarei da bondade de Deus. Sim, eu sei, Senhor. A bondade do Senhor nos segue todos os dias da nossa vida. Cantemos assim, ó. Tua bondade me seguirá, Senhor. Sim, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá,
és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és, todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei na bondade de Deus. Glória! Tu és bom, Senhor. Glória a Deus. Nos rendemos a Ti, Senhor. Que o nosso coração seja o Teu permanente altar, Senhor. Jesus, Jesus, oh, ensina-me a cantar, a clamar a Ti. A Ti eu vou clamar, porque pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti, Senhor, Tu és família. Tudo pode passar, mas Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Sim, preparado pra mim. A Ti, Senhor, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, ó Senhor. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir um novo
Jesus, querido Jesus, Jesus, clame a Ele, eis-me aqui. Preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Vamos falar o nome dele? Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui, querido Senhor, Jesus, eis-nos aqui, eis-me aqui, Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui, guia-me, ensina-me, Jesus. Eis-me aqui. Ainda de pé, a palavra do Senhor diz em Salmo de número 61, versos de 1, 2 e 3. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Nesse momento nós vamos orar. Mas nós vamos fazer hoje de uma forma um pouco diferente. Você vai escolher um parceiro de oração. Um homem com homem, mulher com mulher. Você vai exercer aquilo que hoje nós aprendemos no culto congregacional. A oração comunitária. A gente vai orar pelo nosso irmão, orar pela nossa irmã. A gente vai ser um instrumento da graça de Deus para ele e para ela. Então você vai sair do seu lugar, você vai ao encontro do seu irmão e sua irmã, você vai orar por alguém que não seja o seu marido nem a sua esposa. Você vai quebrar um pouco a sua timidez e vai ser com o seu irmão igreja. Então nesse momento, eu queria te convidar a sair do seu lugar e escolher um parceiro de oração, uma parceira de oração para orar. Pode manter braços aí. Aleluia. Oremos, porque o Senhor é bom. Oremos. Ore por ele, ore por ela. Exerça aquilo que Deus te deu. Seja instrumento para a vida dele, para a vida dela. Jesus.
Santo Deus. Santo Deus. Santo Deus. Envolva-nos. 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 Santo Deus, que perdoa os pecados, que perdoa os pecados, que perdoa os pecados. Oh Jesus, Santo Jesus. Amado e querido Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, seja neste lugar um instrumento, seja neste local, meu Pai, um local da tua atuação. Santo Deus, Santo Deus, como a tua palavra nos diz, Santo Deus, orando uns pelos outros, cumprindo as suas escrituras, Senhor, e nós clamamos nessa noite que o Senhor venha responder a cada uma das orações aqui apresentadas a Ti. Traz, Senhor, cura para os corações que estão aflitos. Traz paz, Senhor, para os corações que estão em desespero. Responde àqueles que estão pedindo, Senhor, ao Senhor uma resposta. Ó Espírito Santo de Deus, que intercede por nós, que leva nossas orações ao Pai, que clama por nós. Nós estamos aqui nessa noite orando e pedindo ao Senhor, como igreja que foi alcançada, que foi redimida, que foi justificada, que tem sido santificada. Ó Espírito Santo de Deus, nós clamamos, intervém na vida de todos aqui, naquilo que é necessário, Senhor. Que cada um aqui tenha a resposta do Senhor, que cada um aqui seja alcançado com o poder do Senhor. E perdoa-nos. Ah, Deus, o Senhor que nos perdoa. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados, pecados que tentamos e tropeçamos, pecados que nos afligem a alma, Senhor, que nos perturbam, que tentam nos tirar a comunhão contigo, que constantemente tenta nos acusar diante do trono do Senhor. Lembra-nos, Senhor, que o sangue de Jesus foi derramado e lavando-nos fomos perdoados. Então que no nosso coração haja este arrependimento, Senhor, haja esta dor de ter transgredido a Tua palavra, de ter quebrado a Tua lei. Haja esta dor em nosso coração de ter ido contra o Teu amor. E perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos como igreja, quando como igreja estamos militando a favor de A e de B e não do Senhor. Perdoa-nos quando colocamos candidatos A e B no lugar que é o seu lugar.
nessa terra, Senhor, neste país, nós não vamos viver aquilo que só viveremos quando o Senhor vier reinar. Então que o nosso coração não esteja criando ídolos, não esteja assegurando-se em ídolos, porque ídolos são derrubados. E quando o nosso coração é colocado nos ídolos, e esses ídolos são derrubados, nós somos também afetados. Mas quando o nosso coração está naquele que é o único Deus, que não pode ser abalado, que não pode ser derrubado, que não pode ser afetado, nunca e jamais cairá o Senhor Jesus, que reina com poder, que reina com glória. Nós jamais seremos no Senhor frustrados, porque sabemos que nossa vida não é governada por homens, por ideologias, por partidos. Mas nós oramos por eles, Senhor. Oramos por todos os candidatos a deputado estadual, federal, senadores, senadoras, aos presidentes, candidatos a presidentes dessa nação, ao presidente dessa nação. Nós oramos para que o Senhor intervenha nos corações de todos eles. Como a Tua palavra diz, Senhor, nós oramos por todos eles, porque sabemos que o único que pode mudar o coração de todos eles é o Teu Espírito. Então o Senhor pode tocar no coração do candidato que nós desejamos e por aquele que repudiamos, para que ambos, para que todos sejam iluminados pelo Teu Espírito e se convertam. Porque melhor do que ganhar essa eleição é ser um eleito do Senhor. Porque melhor do que ganhar uma eleição por 4 anos ou reeleição é ser salvo pelo Senhor. E aí, Senhor, é que está o nosso coração, na salvação dos que são perdidos, na salvação daqueles que contradizem quem nós somos ou que gostamos, na salvação daqueles que temos por inimigos. Salve-os de si mesmos, salve-os de seus enganos, salve-os de seus erros, salve-os de sua ira. Nós colocamos essa eleição na sua mão. Senhor, não permita que neste país haja mortes por causa de algo, Senhor, que é tão fútil. Que é tão fútil. Toma a nossa igreja nas Tuas mãos. Toma os nossos familiares nas Tuas mãos. Toma as famílias nas Tuas mãos. Famílias que estão sendo partidas, rasgadas, por causa desse momento de partidos e de políticos. Famílias que deveriam se reunir, que deveriam se amar, estão se odiando, se criticando por pessoas que nem os conhecem. Guarda-nos, Senhor, desse tropeço e desse engano. Porque candidatos vêm e vão, mas aqueles que são os nossos familiares, esses permanecem. Então nós oramos e agradecemos pelo que o Senhor nos proporcionou nessa noite como oração, porque cremos, Senhor, que isso é uma expressão que glorifica o Senhor. A nossa oração glorifica o Senhor, porque demonstra a nossa fidelidade àquele que é o nosso Senhor, e demonstra nossa obediência àquilo que o Senhor nos chamou a fazer: orar uns pelos outros, pelas autoridades, a fim de que o Seu nome seja glorificado entre todos nós. Amém. Amém? Queridos, podem se assentar por um instante. 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 22, 23 e 24, diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria conta,
por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para nós, os que fomos chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. E nessa hora, eu gostaria de chamar o pastor Lucas para que venha pregar o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Estenda as mãos para cá, vamos orar? Senhor, nós nessa hora queremos orar pela vida do pastor Lucas. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida dele, da sua esposa e de seu filho, como também tem feito através da vida dele para as nossas vidas. Que mais uma vez o Senhor faça uso da vida dele com poder e sabedoria, a fim de que sejamos confrontados, sejamos estimulados, sejamos confortados a viver também, impulsionados a viver aquilo que o Senhor tem em sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite aos que estão presencialmente e aos que estão virtualmente nos acompanhando. Gente, em Amsterdã, Redentor ultrapassando fronteiras. Então não vale não. É o Lucas e a Carla. Eu falei, então não vale não. Meus irmãos, muito bom estarmos juntos e mais uma vez nesse sagrado encargo de trazer a mensagem. E nós vamos finalizar hoje o livro de Judas. Judas capítulo 1, você pode abrir aí, verso 24 e 25, nós estamos chegando ao fim dessa epístola de Judas, e Judas falou muita coisa aí pra gente, em um capítulo, né? Judas falou e continua a falar, porque nós cremos que a palavra de Deus é viva, né? A palavra de Deus não é datada, embora ela tenha sido escrita em um contexto, em um período histórico específico, a palavra de Deus ela não fica presa a esse período histórico em que ela foi escrita, mas ela continua a falar e ecoar pelos séculos, e assim será até que Cristo volte. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão, é o que o Senhor Jesus Cristo nos disse. Então Judas nos ensinou muitas coisas aí, nessa epístola que ele escreve à igreja. Ele falou sobre a vocação dos cristãos no início do capítulo 1, ele falou que aqueles que estão em Cristo foram chamados, amados, santificados e guardados em Jesus Cristo. Judas falou também sobre a necessidade de defender a fé, não é? No verso 3, fez uma exortação à igreja para que ela defendesse a fé que foi entregue a ela. Judas falou sobre o dever que os cristãos têm de defender a fé, que isso não é algo opcional, isso é algo que é de responsabilidade da igreja defender a fé que foi dada a ela, porque é uma necessidade porque a igreja sempre foi atacada durante toda a sua história, né? Não só a igreja, mas o ensino de Cristo, o ensino apostólico, aquilo que Jesus havia ensinado aos seus discípulos e eles transmitiram aos cristãos. Judas também ensinou sobre o caráter dos falsos mestres e as suas obras, né? Do verso 5 até o verso 16, que foi a mensagem que o pastor Everson trouxe para nós. Ele falou sobre como esses falsos mestres se comportam, sobre o que esses falsos mestres ensinam. E do verso 17 a 23, Judas exortou os cristãos a se edificarem na fé santíssima. Então, o que os cristãos devem fazer em face a essa realidade
de que falsos mestres se infiltraram na igreja e estão pervertendo a fé, estão ensinando coisas que o Senhor Jesus Cristo não ensinou, e ele diz que nós devemos batalhar pela fé e nós devemos também nos edificar. E nós devemos nos edificar, nós devemos orar no Espírito e nós devemos nos guardar no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 22 e 23 do capítulo 1, Judas também exortou os cristãos a eles terem misericórdia daqueles irmãos que estavam sendo influenciados por esses falsos mestres e que estavam em processo de dúvida, né? Isso é o que ele diz no verso 22 e 23. E Judas não somente nos exortou aos cristãos terem misericórdia, mas para que os cristãos se engajassem em salvar essas pessoas que estavam na dúvida, como ele diz aí, salvai-os arrebatando do fogo, não é? Não porque a salvação pertence a nós, mas porque nós somos instrumentos, ou, na linguagem do apóstolo Paulo, nós somos seus cooperadores. Nós somos cooperadores de Deus. Deus é o autor da salvação, mas Ele nos deu a graça de sermos seus cooperadores. Como ouvirão? Se não há quem pregue. Se não há quem pregue. E ele vai encerrar a epístola dele com algo chamado, que nós chamamos, e que normalmente é traduzido em muitas Bíblias, eu não sei, talvez, provavelmente na sua também esteja, o subtítulo aí, doxologia. Doxologia. Em algumas Bíblias isso vem escrito no subtítulo. E o que é uma doxologia, né? É uma expressão de louvor e adoração, né? Doxologia é uma expressão de louvor e adoração, e essas expressões de louvor e adoração a Deus aparecem em muitas partes da Escritura, né? Por exemplo, em Romanos 11, se você dá uma olhadinha aí, 11, 33 ao 36, é um texto muito conhecido. Paulo diz: ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso é uma doxologia. Se você ir um pouquinho para frente ainda em Romanos 16, 25 e 27, e essa doxologia que é muito parecida com a que Judas vai expressar lá, daqui a pouco a gente vai chegar lá, é uma outra doxologia. O subtítulo aqui na minha Bíblia também está escrito doxologia, não sei se na sua aí também está. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. É um tributo de louvor a Deus pela sua salvação, pelo que Ele faz, pelo que Ele fez, por sua obra redentora. E isso também se repete em 1 Timóteo 1,17, 1 Timóteo 6, 13 e 16. Você pode ler em casa. Em Apocalipse também aparecem muitas doxologias, que é um hino de louvor a Deus pela sua obra redentora, pelo que Ele fez, pelo que Ele executa na história em salvar pecadores e reconciliar pecadores consigo mesmo. Então Judas vai falar aqui, nos versos 24 e 25, nesse encerramento da epístola, ele vai falar sobre o ato redentor de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que, para nós, como igreja, que estamos situados dentro da tradição reformada, é um assunto muito importante, que está linkado à doutrina da salvação, à doutrina bíblica da salvação, e que muitas das vezes é muito criticado por muitas pessoas que muitas das vezes também não compreendem aquilo que nós entendemos como perseverança dos santos, ou aquilo que nós entendemos como a doutrina bíblica da salvação, da preservação dos cristãos, que basicamente é o fato de que nós cremos que aqueles cristãos que foram efetivamente salvos, que foram efetivamente chamados e que receberam um novo coração da parte de Deus, eles não podem cair do seu estado de redimidos. Eles não podem deixar de serem filhos de Deus. Eles não podem perder a sua salvação. E nós vamos ver que esse assunto, ele está relacionado a uma série de outras doutrinas bíblicas,
que muitas das vezes nós perdemos de vista quando nós estamos discutindo esse assunto, ou que as pessoas às vezes não têm em vista quando elas estão discutindo esse assunto, mas que são importantes, como eu disse aqui no DNA nessa semana, que os ensinos bíblicos, eles não são ensinos isolados, ou eles não são ensinos que não possuem relações uns com os outros. Isso é muito importante, porque nós cremos que essa é uma visão que nós temos a respeito da Escritura, que ela é palavra de Deus e que a Escritura, sendo palavra de Deus, ela é uma unidade orgânica. Mesmo que esses vários livros que foram escritos num intervalo de mais de 1000 anos, o Antigo Testamento foi escrito num período de 1500 anos, e o Novo Testamento foi escrito dentro de um intervalo de 100 anos. Mas ainda assim, nós cremos verdadeiramente naquilo que Pedro falou, que homens falaram inspirados da parte de Deus, que profecia nenhuma foi entregue por particular interpretação, mas que toda a Escritura é inspirada, como fala Paulo em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ou ela é soprada, e que homens, seres humanos, falaram da parte de Deus, inspirados por parte de Deus. Isso é muito importante, porque quando as pessoas falam assim, eu não creio na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Mas é óbvio que ela foi escrita por homens, porque dá vontade de perguntar, você queria que a Bíblia fosse escrita por quê? Por macaco? Você queria que Deus, quando nós estudamos sobre quem Deus é, nós percebemos que nem sempre Deus usa meios extraordinários para executar suas obras, mas Deus executa meios ordinários, embora a inspiração seja algo extraordinário. Mas eu estou dizendo que Deus usou homens, e o que esses homens falaram, nós cremos que eles eram inspirados e eles eram inerrantes, porque eles falaram inspirados por parte de Deus. E esse é um dos motivos pelos quais a Bíblia é autoritativa na igreja. Porque se assim não fosse, se nós não tratássemos a Bíblia como autoritativa, ela seria um livro como qualquer outro. Mas Judas vai falar sobre o ato redentor de Deus aqui no verso 24 e 25. E ele começa dizendo algo, e isso é algo muito importante para a gente entender. Ele começa dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Isso é um tributo de louvor que Judas está dando a Deus, principalmente no verso 25 aí, né? Ele está glorificando a Deus por tudo que ele é, e no verso 24 ele lista esse motivo pelo qual Deus, um dos motivos pelos quais Deus deve ser glorificado, ou deve ser bendito por todos os séculos, não só agora, antes de todas as eras, ou seja, na eternidade. Deus era adorado desde sempre, porque o seu plano eterno, o seu plano de salvação é eterno. Agora, que era o tempo em que ele estava escrevendo, e por todos os séculos, isto é, futuro. Então, Deus deve ser adorado, não somente por aquilo que ele é. Esse é um dos motivos quando nós falamos sobre adoração a respeito de Deus. Deus deve ser adorado porque ele é Deus, primeiro de tudo. A adoração a Deus é devida, não é opcional. Esse é um dos motivos pelos quais a transgressão do primeiro mandamento é um pecado. Não terás outros deuses diante de mim. Os homens não podem ter a opção de adorar outros deuses, porque só existe um único Deus verdadeiro. E quando os homens intentam fazer isso, eles adoram a criaturas, coisas criadas, isso se constitui uma transgressão. Então, Deus deve ser adorado primeiro porque ele é. E isso evidencia o fato a respeito da sua natureza, quando nós pensamos a respeito de Deus a partir da Escritura. Que Deus
é eterno, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é misericordioso, Deus é santo, 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 Deus é justo. Então, ainda que Deus não tivesse realizado nenhuma obra redentora, Deus deveria ter sido adorado. Deus deve ser adorado pelo que Ele é, porque Ele é o único ser glorioso existente nesse mundo, digno e merecedor de toda adoração. Agora, nós não adoramos a Deus somente pelo que Ele é, mas também nós adoramos a Deus pelo aquilo que Ele faz. E isso está relacionado com as suas obras. A sua obra da criação e a sua obra da providência, que inclui o seu plano eterno de redenção. Então, por isso que quando nós lemos muitos salmos, nós vemos muitas descrições nos salmos a respeito da criação. Ele diz, louvem, louvem ao Senhor. E aí ele lista uma criação, porque Deus criou, porque Deus fez isso, porque Deus nos salvou. Não é? Então, nós temos esses dois aspectos de adoração a respeito de Deus, e aqui Judas está falando sobre a redenção de Deus, no verso 24. Isso é muito importante porque Judas vai falar sobre duas coisas aí, relacionadas à nossa salvação, e isso não descolhe isso do contexto de Judas, porque o contexto era justamente um contexto como nós vemos aqui nos versos anteriores, que alguns estavam sendo influenciados pelos falsos mestres, e eles estavam em dúvida. Verso 22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os arrebatando do fogo. Então Judas vai concluir essa carta da mesma forma como ele terminou, falando sobre a garantia de salvação que os cristãos têm em Cristo Jesus, e não somente sobre a garantia de salvação que os cristãos têm em Cristo Jesus, mas sobre o caráter de Deus envolvido nesse processo de guardar os cristãos. Por isso que o tema dessa mensagem eu coloquei guardados até o fim. Você vê que no verso 1, Judas fala, como eu até preguei aqui, foi eu que preguei esse texto, ele fala que os cristãos são chamados, amados em Deus e guardados em Jesus Cristo. Então Judas começa a sua epístola descrevendo essa realidade a respeito dos cristãos. Os cristãos são aqueles que foram chamados por Deus pela pregação do Evangelho, que receberam um novo coração. Os cristãos foram aqueles que foram separados por Deus, e os cristãos são aqueles que estão guardados em Jesus Cristo. Guardados em Jesus Cristo. E agora, no verso 24, é justamente isso que ele reafirma quando ele vai finalizar a sua epístola. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação. Aquele que é poderoso para guardar de tropeços. Guardar. É a mesma palavra que ele usa no verso 1, quando ele diz que os cristãos estão guardados em Jesus Cristo. E que esses cristãos que estão guardados são amados no verso 3. Se você é um cristão, você foi amado. Você é amado por Deus. E se você é amado por Deus, você está guardado em Cristo Jesus. E aqui no verso 24, Judas lista uma verdade poderosa. E não somente uma verdade poderosa, mas uma promessa. Uma promessa. Aliás, promessas é uma das coisas que os cristãos do nosso tempo, muitas das vezes, não experimentam. A Bíblia é cheia de promessas de Deus. E isso é muito importante para nós, porque nos momentos difíceis da nossa caminhada nós precisamos nos apegar. Foi para isso que Deus fez promessas. E uma promessa, meu irmão, nós fazemos promessa, mas diferentemente de nós, Deus é aquele que é imutável e é aquele que é fiel. Então as promessas de Deus são um deleite perpétuo, que não oscila, que não vacila, porque quem prometeu é fiel para cumprir. E essa é a verdade que Judas diz aqui, logo no verso 24, aquele que é poderoso para vos guardar. Obviamente o sujeito aí oculto é Deus. Deus é aquele que é poderoso para
nos guardar. E isso é muito importante, porque Deus não começa algo e não termina, meus irmãos. Quando as pessoas afirmam que um cristão pode perder a salvação, é isso que elas estão afirmando. Elas estão afirmando que Deus começou algo que não pode terminar. Muitas vezes as pessoas fazem afirmações e elas não pensam nas implicações das afirmações que elas fazem. Ou elas não relacionam as afirmações que elas fazem com aquilo que a Bíblia revela ensina sobre aquele assunto. Então, a primeira coisa que Judas coloca diante dos nossos olhos é um atributo divino. É a primeira coisa que Judas coloca. Judas diz que Deus é poderoso. É isso que Judas diz. Ou, quando nós pensamos sobre o ser de Deus, quem Deus é, né? Porque Deus é um ser pessoal e é um ser que se relaciona com a sua criação, nós vemos que Deus é um Deus onipotente. Deus é onipotente. Isso significa que Deus possui todo o poder. E assim como alguns outros atributos, Deus, os seres humanos, possuem, em certa medida, um reflexo desses atributos. Então, por exemplo, a Bíblia fala que Deus é amor. Os homens amam, mas os homens não amam como Deus ama. A Bíblia fala que Deus é santo. E a Bíblia chama os cristãos a serem santos, mas os cristãos não são santos como Deus é santo. Existem homens poderosos no mundo. Existem homens que detêm poder no mundo. Homens que governam nações. Homens que controlam coisas que nós nem imaginamos. Mas esses homens não possuem todo o poder. Essa é a natureza qualitativa do ser de Deus. E é isso que Judas está colocando diante de nós aqui. Que os homens podem ter poderes, homens são poderosos, Deus dá autoridade. É isso que Paulo fala em Romanos 13, quando ele vai falar sobre os magistrados civis, que não há nenhuma autoridade que não tenha sido instituída por Deus. E, obviamente, Deus compartilha essa autoridade. Essa é uma das coisas que nós estudamos quando nós vemos o primeiro mandamento. Né? Que Deus, que toda autoridade, ela é relativa. Toda autoridade ela é relativa. E por que toda autoridade é relativa? Porque existe Deus. Então é por isso que o marido, ele não pode usar a autoridade que ele tem para bater na mulher. Isso é violência doméstica. Embora, por assim dizer, ele tenha poder, no sentido de execução, por assim dizer. Não legitimidade, obviamente. É por isso que um pastor, é por isso que os membros da igreja não podem seguir cegamente um pastor. Vocês estão entendendo? Porque toda autoridade é relativa. Glória a Deus por isso. É por isso que um pai não pode exigir obediência incondicional do seu filho. Porque toda autoridade é relativa. É por isso que nós não obedecemos cegamente às autoridades civis. Porque toda autoridade é relativa. Porque a única autoridade soberana é Deus. É Deus. E a única autoridade que detém todo o poder. Todo o poder. Então Judas está falando que esse ser, que é Deus, ele é poderoso para vos guardar de tropeços. Então, à luz do que Judas está falando, a primeira coisa que nós poderemos dizer é: por que os cristãos não podem cair do seu estado? Cair definitivamente. Porque Deus é poderoso para fazê-los permanecer firmes. Irmãos, a perseverança dos santos, o que Judas está querendo dizer para a gente aqui, está relacionado com o caráter de Deus, com quem Deus é. Um Deus que começa a fazer algo e não termina é um Deus fraco. Um Deus que tem um plano na eternidade.
e que planeja enviar seu filho para morrer por pecadores, e que esse filho vem na história, encarna, morre, para salvar, e no final não consegue manter aqueles a quem Deus, o Pai, deu a ele, desculpe, meus irmãos, mas é um Deus fraco. Esse não é o Deus das Escrituras. Esse não é o Deus que as Escrituras revelam. E isso é o que Paulo fala aos Filipenses. Filipenses 1, 3, 6. Paulo escreve aos Filipenses: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu estou plenamente certo. Essa era uma convicção do apóstolo Paulo. E se nós cremos que Paulo escreveu inspirado por Deus, ele podia ter certeza do que ele estava falando. Olha o que Paulo diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós vai deixar o término da obra na mão de vocês. É isso que Paulo está dizendo? Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Deus não começa uma obra, quem começa uma obra e não termina é a gente. Somos nós, gente, que começa a obra da casa, acaba os recursos e a gente não continua. Não é? E por que nós não conseguimos dar fim àquilo que nós começamos? Porque nós não temos muitas vezes recursos para isso. E não estou falando só de recursos financeiros. Falta-nos onipotência. Falta-nos todo o poder. É por isso que muitas das vezes nós começamos algo e não terminamos. Não é só dinheiro, às vezes a gente fica doente. A gente não consegue terminar. Né? Mas o que isso mostra? Isso mostra que eu não tenho todo o poder. Então é muito importante que a gente pense nesses ensinos bíblicos fazendo relações. Então Judas aqui está fazendo uma relação da perseverança dos santos com quem Deus é. E aí o buraco fica mais embaixo para a gente discutir. O buraco fica mais embaixo. Judas afirma que Deus não é alguém que inicia algo e não termina. Aliás, como eu disse, isso é próprio da nossa natureza. Judas descreve o atributo divino que fundamenta essa capacidade divina de nos manter perseverantes, de nos manter, apesar das nossas quedas, na nossa caminhada, nós vamos ter quedas. Isso não significa que os cristãos não podem pecar. O ensino bíblico a respeito da perseverança dos santos não significa isso. E nem significa que você tem que viver desleixadamente. Porque a Bíblia nega isso. Né? E as pessoas às vezes, então quer dizer, então uma vez salvo, então vou fazer o que quiser. Não, meu amigo, isso não é o que a Bíblia ensina. Aliás, nos versos anteriores, Judas exorta os seus leitores ao quê? A se edificar na fé santíssima. Aqui, gente, versículos anteriores. Então, ao mesmo tempo que aqui no verso 24, Judas está dizendo que Deus é poderoso para nos guardar de tropeços, isto é, soberania de Deus. No verso 20, ele está chamando a igreja a, olha, vocês precisam se edificar na vossa fé santíssima. Vocês precisam orar no Espírito. Vocês precisam se guardar no amor de Deus e esperar a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Responsabilidade humana, no mesmo capítulo, verso 20 e 21, e soberania de Deus no verso 24. Simples. Nós não fazemos separações que a Bíblia não faz. O fato de Deus garantir para nós que vai nos apresentar, é o que Judas está dizendo, para vos apresentar com exultação, daqui a pouco a gente vai chegar lá, né? E isso diz respeito ao fim de todas as coisas, a quando ele voltar e vai haver um julgamento. Isso não nos exime de nossa responsabilidade, de nós procurarmos os meios que Deus estabeleceu para que a gente se edifique.
Os meios de graça, aquilo que nós chamamos como meios de graça. A oração, a comunhão, a leitura das Escrituras, o jejum. Uma coisa não anula a outra, meus irmãos. Quem fica colocando essas coisas em conflito não somos nós, que cremos na perseverança dos santos, na perseverança final dos santos. Então, é isso que Judas diz, aquele que é poderoso, e é nisso que está o fundamento da nossa salvação. O fundamento da nossa salvação, meu irmão, o fundamento da sua salvação não está no seu desempenho. Se tivesse, você estava ferrado. Você e eu. Não é? Tem um pastor que ele diz isso, que olha, a minha salvação eu não posso perder, porque se eu pudesse perder, eu já tinha perdido há muito tempo. Não é? Quantas vezes você pecou essa semana? Então, o fundamento da nossa salvação está em Deus. Não está no seu livre-arbítrio. Não está no seu esforço em perseverar. Perseverança dos santos não diz respeito à nossa capacidade de perseverar, mas diz respeito às promessas de Deus. Em garantir que, olha, eu vou apresentar vocês com exultação. É o que Judas está dizendo. E é Deus que está afirmando isso. Não é qualquer pessoa. Judas coloca diante de nós aquilo que nós conhecemos como onipotência. Quando Deus intenta algo, Ele o faz. Ele o faz. Essa compreensão a respeito de muitas coisas, você vê que muitas das vezes não é propriamente dito um problema com o ensino bíblico da perseverança, mas é uma visão defeituosa de Deus que as pessoas têm, como o autor da salvação, como aquele que é todo poderoso, aquele que executa, aquele que faz, não aquele que, olha, eu comecei aí, tá, mas você termina, tá bom? Isso é o que o profeta Isaías diz, Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus que endureceu o coração de Faraó. E depois deixou que Faraó, mudou o coração de Faraó e deixou que Faraó saísse. E depois, Moisés registra para a gente no Êxodo que o coração dele se endureceu de novo e ele foi atrás do povo, no meio do deserto, e Deus afogou Faraó no Mar Vermelho. E depois, mais para frente, Paulo diz isso em Romanos 9, que ele endurece quem quer e tem misericórdia de quem quer. Porque não depende de quem quer e nem de quem corre. As pessoas acham que o Deus dela é uma imagem que elas construíram e que elas podem crer naquilo que elas querem. Esse não é o Deus das Escrituras, meus irmãos. O Deus das Escrituras é aquele Deus que nos contraria, é aquele Deus que pode fazer o que Ele quiser, e que homem nenhum pode falar algo, porque todo homem está debaixo da lei, para que se cale toda a boca, é o que Paulo fala em Romanos capítulo 3. Esse é o Deus que nós cremos, e não uma fantasia, que a gente não... Deus enviou o seu filho para morrer numa cruz para você falar que a obra do seu filho não valeu nada? Aqueles a quem o filho morreu, derramando o seu sangue, vão ser perdidos? Você entende o problema disso? Você entende o tipo de Deus que isso revela? O tipo de fracasso que significaria a obra redentora de Jesus Cristo? Envia a esse mundo, passar por todo o processo de humilhação, ser traído, ser crucificado, ser cuspido, ser vendido por 30 moedas de prata, ser morto, ser sepultado, para depois você falar que a salvação depende de você perseverar? Isso é um problema, meus irmãos. Judas diz que esse é o motivo pelo qual nós seremos apresentados imaculados diante da sua glória, é o que ele diz. Então veja, Judas fala sobre uma verdade
que todos os cristãos vão ser apresentados imaculados diante da sua glória. Agora, o que vai proporcionar essa apresentação? É o poder, é o fato de que Deus é poderoso, é o fato de Deus ter sustentado você e ter sustentado a mim. É por isso que na Bíblia, como eu falei aqui sobre doxologia, os textos bíblicos que falam sobre adoração a Deus, é adoração a Deus. Você não vê na Bíblia assim, Senhor, dou glória a mim mesmo, porque eu me mantive fiel. Senhor, eu tenho força e eu me salvei. Isso não existe na Bíblia. Quando você ora, você não ora assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu livre-arbítrio e eu usei meu livre-arbítrio para escolher a Ti. Você não ora assim. Você ora dizendo, Senhor, obrigado, porque o Senhor me salvou. Obrigado porque eu estava perdido e o Senhor me encontrou. Porque eu estava morto e Tu me deu vida. Você entende? É Deus quem faz. Bendito seja o Deus do nosso Pai, o Pai de Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que nos elegeu nele, nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. Efésios 1. Deus predestina, Deus elege, Deus chama, Deus justifica, Deus adota. Deus santifica e Deus glorifica e vai apresentar imaculado diante da sua glória. E você, o que você fez? Você não fez nada. Você estava morto. Eu e você estávamos mortos. É isso que Paulo fala. Ele vos deu vida estando vós mortos nos seus delitos e pecados. Efésios 2, 1. Morto não pode ter fé. Cego não pode ver, meus irmãos. Surdo não pode ouvir. Então, Judas diz que nós vamos ser apresentados com exultação. Isso ecoa aquilo que Paulo escreve aos Efésios. No verso 5, do capítulo 5, 25 e 27. Olha o que Paulo escreve aos Efésios. Paulo já havia dito isso aos Efésios, que Deus nos apresentaria. Efésios 5, 25 a 27. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Com que propósito Deus fez isso? Com que propósito Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Verso 25. Com que propósito Cristo santifica a igreja? Com que propósito Cristo purifica por meio da lavagem de água pela palavra a igreja? Verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso é o que Judas está dizendo. Ele vai nos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Judas está ecoando o que Paulo escreveu aos Efésios. Você entende que Cristo não se entregou à toa. Cristo não amou a igreja à toa. Cristo não santificou a igreja à toa, para que lá no final você pudesse perder a salvação. Aí isso envolve a obra de Cristo. Olha só, um outro problema. Você entende? Esse é um outro problema. Judas lista um atributo de Deus relacionado à perseverança dos santos. E aqui, Paulo lista a obra de Cristo. O que Cristo fez para que a igreja fosse santificada. Então, quando você afirma que é possível que um cristão genuíno, não estou falando de pessoas que vêm aqui na frente, levantam a mão e falam que aceitou Jesus, pode perder a salvação, você está destruindo a obra redentora de Cristo. É isso. Segundo o que Paulo está dizendo é isso. Porque Cristo amou a igreja, Cristo não amou a igreja em vão. Cristo não está santificando a igreja em vão. E nem está lavando ela pela palavra em vão. O profeta Isaías diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria.
É isso que Isaías escreve. O plano de salvação não pode ser frustrado, meu irmão. Você entende? Não pode. Nós estamos falando do ser de Deus, nós estamos falando da obra de Cristo, do Filho de Deus. Isso não é brincadeira. Como as pessoas normalmente aí fora, não, que não sei o que, fica fazendo piada jocosa. Isso envolve quem Deus é. Isso envolve o que Cristo fez efetivamente. Envolve o seu sangue derramado. E Paulo diz que o propósito disso é para apresentar a igreja gloriosa, não caída, não desviada, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sem defeito. É o que Judas está ecoando no verso 24. Então, há duas coisas que Deus faz aqui, para que isso possa acontecer. Que Deus faz. Deus guarda de tropeço o seu povo. Deus guarda o seu povo de tropeçar. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço. Isso não significa que, obviamente, a própria experiência nega isso, que nós nunca vamos tropeçar. Se você for minimamente honesto consigo mesmo, se você for um cristão, você vai saber que você tropeçou várias vezes. Mas o que Judas está dizendo é que Deus não permite que nós permanecemos caídos. O que nós temos em comum aqui, se você é um cristão genuíno, é que todos nós caímos em alguma medida. Mas que todos nós, depois, levantamos. Por causa do nosso livre-arbítrio. Amém? Porque Deus é poderoso. Porque o Espírito mostrou para nós que, olha, você caiu, levante-se. E porque o nosso coração, porque nós somos amados por Deus, nós fomos impelidos pelo Espírito a, Senhor, eu pequei. Nós tivemos a mesma postura que o filho pródigo, quando voltou ao seu pai. Senhor, eu pequei contra o céu e contra ti. E arrependimento é uma graça evangélica. Arrependimento não é uma coisa que é da nossa natureza. Arrependimento é resultado de uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Aliás, essa é uma das diferenças. Por que você não consegue ser... Tem um pastor que certa vez ele estava dizendo que ele não tinha certeza da salvação. Um jovem procurou e perguntou para ele, e estava agoniado. Ele falou assim: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação, eu não sei. E o pastor falou assim para ele: vai pecar. Vai pecar. O que você tem vontade de fazer? Vai fazer. Vai. O que está aí na sua carne, os seus impulsos secretos, mais depravados e imorais que você tem vontade de fazer? Vai lá e faz. E aí o jovem respondeu para ele: eu não posso. Aí ele falou assim: mas por que você não pode? Ele falou assim: porque isso não agrada ao meu Deus. Ele falou assim: bom, então esse é um bom sinal que você é um salvo. Você entende? Agora, isso não é algo que vem de nós. Isso é fruto de um novo coração, meus irmãos. Por que você não deseja o que as outras pessoas desejam? Quer dizer, às vezes a gente até deseja, né? Mas por que você não entra nessa estrada? Né? Porque parece que a gente é um santo também, né? E não é. Salvação não é isso. Santidade não é perfectibilidade. Não é? A gente habita ainda num tabernáculo corrompido. E todos nós sabemos disso. Mas isso mostra que Deus impede, Deus finalmente é aquele que vai concluir a obra que Ele começou. Ele vai concluir. Lembre-se disso nos momentos mais difíceis da sua caminhada. Lembre-se disso quando você estiver lidando com aquele pecado teimoso. Lembre-se disso quando você cair.
E a sua consciência dizer, tá vendo, você não vale nada. E Satanás querer te acusar. Lembre-se disso. Lembre-se do que Judas está dizendo. Aquele que é poderoso. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Lembre-se dessas promessas nos dias mais tenebrosos da sua caminhada espiritual. Quando você duvidar da sua própria salvação, porque muitas vezes isso acontece. Lembre-se disso. Quando você cair na lama, você pode cair em pecados graves. Nós cremos que cristãos podem cair em pecados graves. Lembre-se disso. Lembre-se que Deus é quem te sustenta. Lembre-se da misericórdia. Lembre-se que você é amado. Lembre-se que Deus não poupou o seu próprio filho por você. E que Ele vai te guardar. Ele vai te guardar. Ele vai te guardar. Porque Ele tem um propósito. E esse propósito é te apresentar diante de Deus como noiva imaculada. E isso vai acontecer, porque isso é o que Cristo garantiu por meio da sua obra redentora. É o que Paulo diz em Efésios 5, que nós acabamos de ler. E isso só acontece porque Deus é poderoso, meus irmãos. Deus é poderoso. Deus vai nos salvar com todas as nossas incoerências, com todas as nossas limitações. Porque Ele tem um plano. E esse plano não depende do meu e do seu desempenho. E Ele é fiel a si mesmo. Aquele que prometeu desde os tempos eternos não pode mentir. É Tito, capítulo 1, verso 1. A nossa perseverança e preservação, Deus vai nos preservar, tem conexão direta com o caráter de Deus, com o caráter todo-poderoso de Deus e com a obra redentora de Jesus Cristo. E com a vontade de Deus. Quero ler alguns textos com vocês. João 6, 37 e 39. Abra em João. Essa é uma declaração da boca de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Judas, nós estamos em Judas. Judas está ensinando isso. Paulo ensinou isso. E por que eles ensinaram isso? Porque Jesus ensinou isso. Eles não inventaram isso. Né? Nós cremos na perseverança dos santos. Isso daí é calvinismo. A gente não crê nisso porque Calvino ensinou isso, ou porque qualquer outro grande teólogo da história da igreja, um pastor, ensinou isso. Nós cremos nisso porque nós encontramos isso nas Escrituras. Nós não cremos nisso porque Calvino ensinou isso, ou quem quer que seja. E você vai ouvir isso da boca do próprio Cristo agora. João 6, 37 e 39. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Esse virá a mim. Isso é chamado eficaz. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus está falando sobre a sua missão como Salvador, como Messias. Ele falou assim, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim porque o Pai me enviou e eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. É o que Jesus está dizendo. Verso 39, qual é a vontade do Pai que Jesus veio para executar? E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum, que alguns, que nenhum, repete comigo, gente, que nenhum eu perca de todos os que me deu, de todos os que o Pai me deu, que nenhum eu perca. Grave isso, bota isso na parede do seu guarda-roupa. Escreva isso na parede, na porta do seu guarda-roupa.
no seu espelho, que nenhum eu perca de todos os que me deu, de todos. O Pai deu muitos. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E isso é o que Paulo falou lá em Efésios 5. Ele vai apresentar. E isso é o que Judas falou também. Ele vai nos apresentar imaculados. Jesus está falando isso, não é Calvino, não. Bom? É Jesus, o Filho de Deus. Filho de Deus, o Salvador, o seu Salvador. Você crê em Jesus como Salvador? Então é Jesus que está garantindo isso. É isso que ele está falando. De forma que a sua missão está relacionada com a vontade do Pai. Negar isso, irmãos, é negar, é afirmar o fracasso da obra de Cristo e negar a vontade do Pai. De forma simples aqui. Esse é um texto muito simples e claro. Sem nenhuma dificuldade. Se você ir um pouquinho para frente, João 17, 6 a 15, aqui o Senhor Jesus, depois de ter afirmado aquilo que nós acabamos de ler, ele vai exercer o seu ofício sacerdotal. Nós cremos que Cristo é profeta, porque ele revela a vontade de Deus. Nós cremos que Cristo é sacerdote, porque ele é o intercessor por excelência. E nós cremos que Cristo é rei, porque ele agora é rei, ele recebeu toda a autoridade depois que ele ressuscitou. E aqui nós estamos diante de uma oração de Jesus ao Pai. E Jesus orou por mim e por você nessa oração. Você sabia? Você sabia que Jesus orou por você? Antes mesmo de você vir ao mundo, Jesus orou por você. João 17, 6 até o 15. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus está orando por quem aqui? Pelos 12. Pelos seus discípulos. Vou chegar lá. Por aqueles que estavam seguindo ele naquele período. Não é? Porque ele está dizendo, manifestei os teus homens aos homens que me deste do mundo. E eles creram na minha palavra. Ele diz, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Verso 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Guarda-os em teu nome. Jesus está pedindo, guarda-os. Olha o título da mensagem. Guardados até o fim. Isso é o que Judas diz. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. É a oração de Jesus. Guarda-os em teu nome. Olha só, isso envolve o nome de Deus. Isso envolve o nome de Deus. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Havia uma profecia a respeito de Judas. Então, o único que se perdeu era aquele que estava profetizado. Verso 13, mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. De novo, os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Se você for para o verso 20 agora, olha o que Jesus vai dizer. E isso envolve a nós. Não rogo somente por estes, quero os que estavam com ele no seu ministério terreno, mas também por aqueles que vierem
a crer em mim por intermédio da sua palavra. Isso sou eu e você. Jesus está orando ao Pai, intercedendo para que o Pai guarde você. E não existe nenhum intercessor melhor do que o Filho de Deus. Nós podemos ter garantias de que a intercessão do Filho de Deus é superior. E isso é o que o autor Hebreus escreve. Existe uma carta somente para isso, em que o autor de Hebreus vai detalhar para nós a superioridade de Cristo, do sacerdócio de Cristo para o sacerdócio da antiga aliança. É isso que ele está dizendo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que... Então, por aqueles que vieram aqui. Então, por que você não pode cair de forma definitiva? Porque Jesus orou ao Pai por você. E Ele continua intercedendo por você. No céu, à direita de Deus Pai. Ele continua exercendo o seu ofício sacerdotal diante de Deus o Pai, intercedendo por mim e por você. Você entende? Vocês estão entendendo as implicações que isso tem? João 10, 27 e 29. João 10, 27 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Jamais perecerão. Eu não perca nenhum. Vocês estão entendendo o nível disso aqui? E aqui depois Jesus fala, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém, meus irmãos. Você entende? O que Jesus está dizendo aqui é que as ovelhas dele estão na sua mão. E não somente estão na mão dele, mas que ele está dizendo, ninguém pode tirar elas da minha mão. Por quê? Porque Deus é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar imaculados. Porque Deus é todo poderoso. Essa é a garantia que nós temos, meus irmãos. Essa é a garantia que nós temos. Que Deus vai terminar. E Judas termina o verso 25, a sua epístola, dizendo, tributando louvor a Deus. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Nosso Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania. Glória, majestade, império e soberania. Então, um dos motivos pelos quais nós louvamos, nós estamos reunidos aqui hoje, é para adorar a Deus. Não é? Mas olha só que incoerência. Nós não podemos... Olha a incoerência da nossa adoração. Não é? Se você crê que você pode perder, que você pode cair, que você pode deixar de ser amado, que você pode deixar de ser filho, o que você está adorando, então? O que Deus fez? De fato, ou que Deus começou e não sabe se vai terminar. As adorações, como eu disse, estão envolvidas com os atos redentores de Deus. Então, por que nós podemos dizer ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos, amém. Porque Ele é poderoso
para nos guardar e nos apresentar de forma imaculada. É por isso que Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende como o ensino bíblico a respeito da perseverança envolve a pessoa de Deus, envolve a obra de Cristo, envolve a nossa adoração. Envolve tudo isso. Não é só uma questão de, as coisas estão interligadas. Envolve o plano eterno de Deus em salvar pecadores e reconciliar pecadores. Que o nosso coração esteja preenchido com essas verdades, meus irmãos, e que elas possam nos consolar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Guarde isso no seu coração, que a sua salvação depende de Deus. Depende de Deus, depende da obra de Cristo e depende da obra santificadora do Espírito na sua vida. Eu quero encerrar, antes da gente orar, com um trecho de Martinho Lutero. Ele diz o seguinte: se a minha salvação fosse deixada ao meu encargo, eu não conseguiria enfrentar vitoriosamente todos os perigos, dificuldades e demônios contra os quais teria de lutar. Porém, mesmo que não houvesse inimigos a combater, eu jamais poderia ter a certeza do sucesso. Eu jamais poderia ter a certeza de haver agradado a Deus, ou se haveria ainda mais alguma coisa que precisaria fazer. Eu posso provar isso mediante a minha própria experiência dolorosa de muitos anos. Ele se atormentava. Porém, minha salvação está nas mãos de Deus, não nas minhas. Ele será fiel à sua promessa de salvar-me, não com base no que eu faço, mas em conformidade com a sua grande misericórdia. Deus não mente e não permitirá que o meu adversário, o diabo, me arranque de suas mãos. Glória a Deus por isso. Senhor, bendito seja o teu nome, e nós tributamos a ti toda a glória, Senhor, todo o louvor, toda a nossa devoção, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos amou na eternidade, ó Deus, antes de nós fazermos qualquer coisa boa ou má. O Senhor nos elegeu, o Senhor nos predestinou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos justificou, o Senhor nos adotou, nos fazendo teus filhos. E o Senhor nos deu o teu Espírito como penhor, garantia de que nós somos tua propriedade. Somos a tua noiva, somos o teu povo, somos a tua igreja. E nos deu, ó Deus, muitas promessas de que um dia o Senhor vai nos apresentar imaculados, sem rugas, sem manchas, sem as nódoas da nossa pecaminosidade, da nossa imundícia dessa vida, por causa da obra redentora do teu Filho, Jesus, nosso Senhor. E nós rendemos toda a adoração a ti, que o nosso coração esteja cativado por essa beleza, pelo teu amor e pelo teu poder, durante toda a nossa caminhada espiritual, Senhor. Não só hoje, mas até que o Senhor venha ou o Senhor nos chame. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção. 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 9. Perdão, 2 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 11, que diz assim: enriquecendo-vos em tudo, Cristo enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Enriquecendo-nos em tudo. Cristo nos enriqueceu em tudo.
E a gente teve uma expressão maravilhosa da dádiva desse amor para conosco. Para uma razão, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, por meio de nossas vidas, sejam tributadas graças a Deus. Olha que maravilha, nós somos instrumentos enriquecidos por Deus para agirmos com misericórdia em tudo. E isso vai fazer com que Deus receba a nossa gratidão. E esse momento de oferta e de dízimos expressa muito, muito bem isso. Deus nos concedendo um emprego, nos concedendo as condições para ofertarmos e dizimarmos, a fim de que expressemos nossa generosidade, tanto quanto Ele foi generoso para conosco, abandonando o seu trono de glória e de riqueza, se fazendo pobre para nos enriquecer. E aí podemos dar graças a Deus, e este conselho dá graças a Deus quando pagamos as contas. Afinal de contas, isso é fruto da graça de Deus por meio de vocês. Vamos ofertar e dizimar ao Senhor. Você que está em casa, embaixo aí, no Instagram tem o CNPJ dessa igreja. Estamos aí há 15 dias de pagar os nossos aluguéis e a 1/6, e a 5/6 de completar o valor. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver.
gratos a Ti, Pai, por essa igreja estar de portas abertas, Pai. Devemos tudo isso ao Senhor, Pai. Pai, prospera os seus filhos, Pai. Que haja graça em seus corações, Pai, para que possam contribuir cada vez mais, Pai. Prospere-os, Pai. Que haja cada vez mais membros aqui, Pai, para glorificar o Seu nome, Pai. Contribuir, ajudar, não só financeiramente, Pai, mas também no serviço, Pai. Em nome de Jesus eu lhe agradeço, Pai. Amém. Queria chamar aqui Gabriel, Juliana e Alícia. Fez aniversário, né? E 3 aninhos. Ela vai fazer ainda? Ah, então eu já estou aqui adiantado. Então vamos orar. Orar antecipadamente ou orar no domingo? Não, já está aqui, vamos orar. Orar. Bênção antecipada do pastor Lucas. Vem para cá. Ora de novo. O pastor Lucas vai estar fazendo sua oração. O Lohan também, que ele escondeu, cara. Isso é engraçado. Tem cristão que fala assim, ninguém lembrou do meu aniversário. E tem cristão que esconde o aniversário. É um problema, né? Vamos orar então. Vamos ficar de pé? Estenda sua mão para cá. Vamos orar pela Alice, pelo Lohan. Senhor, somos gratos a Ti, expressamos toda a nossa gratidão do nosso coração a Ti, ó Deus. Nesse momento queremos te pedir, ó Deus, pela vida do Lohan, pela vida da Alice, ó Deus, que estão comemorando mais um ano de vida, a Alice que ainda vai comemorar, e nós sabemos que a vida é um dom que vem de Ti, Senhor. Nós não merecemos e nós somos gratos a Ti pela vida deles, que a Alice cresça em graça, em conhecimento, que o Senhor dê sabedoria aos nossos irmãos Gabriel e Juliana para criarem, ó Deus, os Teus caminhos, para serem expressões vivas da Tua graça, Senhor, na vida dela. Abençoe a vida do Lohan, que o Senhor dê sabedoria, abençoe seus planos, seus projetos, e que ele continue crescendo em graça, em conhecimento e maturidade, e que ele continue sendo uma bênção para essa comunidade como tem sido, Senhor. É o que nós oramos, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vocês estão vendo que o Lohan está precisando de roupa. Isso é um pecado. Vamos orar para terminarmos. Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez na nossa vida hoje. Obrigado pela Tua palavra graciosa que confronta, consola o nosso coração e nos estimula a vivermos por causa dela. Obrigado pela vida do pastor Lucas, que graciosamente, poderosamente, sabiamente, trouxe a palavra do Senhor de maneira a nos abençoar. Que a bênção do Senhor seja sempre contínua na vida dele e da sua família. E que a graça, maravilhosa graça, de Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor de Jesus Cristo, esse amor poderoso e maravilhoso, e as ricas e doces consolações do Espírito Santo, seja uma realidade na nossa vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Também somos gratos pela vida do Dé, da Rafa, do seu filho, que vieram aqui para nos ajudar e sempre tem nos ajudado ao longo desses anos. Né? São 5 anos ajudando nessa caminhada aí. Tem uma torta, gente. Salgada, gente. Pessoal, não saia sem comer. E não saia sem falar com seus irmãos. Senta aí. Não pode ficar em pé que eu vou dar um notícia para acabar rapidinho. Olha, terça-feira, DNA, às 19h30. O tema do DNA, eleição em